E agora, o que que eu faço? Então, gente, todo mundo passou por essa experiência. E se alguém não passou, vai passar do primeiro sinistro. Eu sei que é um momento de muita tensão para vocês, né? Principalmente para os franqueados que chegam de ramos diferentes e ramos que não costumam trabalhar com seguros em si. E fica muito inseguro no primeiro sinistro para conseguir abrir o sinistro, para pegar as informações corretas do cliente. Então, assim, o que que eu costumo fazer por aqui, tá? Até costumo fazer esse combinado com todos os franqueados, então quero fazer esse combinado com vocês também. Primeiro sinistro, me chama, tá? Que eu vou poder te auxiliar melhor em como colher essas informações do cliente, como conduzir no primeiro sinistro, tá? O que que acontece? Primeiro sinistro é um momento de muita tensão, porque você, como franqueado, fica com muito medo, né? Cliente chega e te pergunta alguma pergunta que você não sabe, ou fazer alguma coisa errada, de abrir um sinistro com uma informação que não bate, sabe? Ou algo do gênero. Eu entendo essa insegurança de vocês e quero que vocês contem comigo nesse quesito, tá? Porque qual que é a situação? Num sinistro automóvel, por exemplo, quando o cliente te liga e diz, ó, bati, né? A primeira situação que vocês precisam verificar é se tem feridos, tá? Um sinistro com danos corporais e sem danos corporais, que a gente chama, né? Com feridos e sem feridos, ele é conduzido totalmente diferente, tá? Na situação de não haver feridos, é mais tranquilo, tá? O que que você vai verificar com o teu cliente? Não teve feridos? Ótimo. Precisa de remoção desse veículo, teu veículo tá rodando, tá? Se não estiver rodando, você faz todo o acionamento de guincho, né, para remoção do veículo. Se precisar de um táxi, que o seguro também fornece essa opção, para deslocamento do segurado, né, e das pessoas que estão ali no veículo até a residência ou continuação da viagem, o seguro ele fornece essa assistência também. Então, primeiro de tudo, entender qual que é a situação. O veículo está rodando, vai precisar de assistência emergencial, como que tu pode auxiliar naquele momento, tá? Primeira coisa que o cliente te pergunta normalmente: precisa registrar boletim de ocorrência? Boletim de ocorrência. Atualmente a gente só indica fazer o registro, tá? Em caso de haver feridos no local, óbito, tá? Que daí isso é obrigatório fazer, tá? A polícia ela pede que seja chamado nesse tipo de situação. Mas no caso de não haver feridos e não haver óbito, não tem necessidade de chamar a polícia na hora, tá? Inclusive, dependendo do estado, a polícia nem vem se tu solicita e não tem feridos no momento, tá? Então, assim, eu indicaria até nem perder tempo com isso ali no momento que acontece a colisão, porque muitas vezes é chamada a polícia nem se desloca, tá? Ela diz que tá vindo, que tá vindo, que tá vindo, e no final acaba não vindo, tá? Então, se não tem feridos e não tem nenhum óbito, o indicado é não estar registrando o boletim de ocorrência naquele momento, tá? O que que tu precisa orientar teu segurado? Pegar o contato da pessoa que ele colidiu, tá? Se ele for o culpado da colisão. Fotos do local, muito importante fotos do local, tá? Porque às vezes a pessoa tá tão nervosa ali na hora, tão atordoada com a situação que não consegue nem interpretar direito o que que aconteceu, como que aconteceu. Então, assim, as fotos elas servem para que a seguradora, além de tirar essa dúvida, né, de fato como que aconteceu esse sinistro, serve como comprovação em caso de uma possível investigação envolvendo o sinistro. Tá, então vamos supor que a seguradora ela tem um sinistro de uma batida traseira entre um segurado e um terceiro, ou um segurado bateu na traseira do terceiro, e a seguradora tem a dúvida se realmente foi assim que aconteceu esse sinistro. Então, nada melhor do que a foto ali do local. Você mandando a foto do local, mandando a foto, né, de como que aconteceu essa colisão, a seguradora vai entender que tá resolvido. Poxa, ali eu tenho foto do dia do ocorrido, tenho foto ali mostrando, né, o veículo segurado, o veículo terceiro, tá resolvido, tá tudo certo, sabe? Então, assim, a foto ela serve como ela não é obrigatória, mas ela serve como uma comprovação do ocorrido. Então, se possível,
né? Eu sei que às vezes os segurados estão nervosos, às vezes eles nem lembram da existência direita do celular quando acontece, mas se possível, sempre é indicado bater foto, tá? Isso ajuda muito no sinistro. No sinistro que tem fotos ali do local do ocorrido, ele anda muito mais rápido que um sinistro que não tem. Então, sempre indicado nesse sentido. Aí você verifica com o teu cliente se ele precisa de auxílio, né, para solicitar o guincho, solicitou o guincho para o teu cliente, ele solicitou o táxi, caso ele precise. Segunda parte, colher documentos, tá? Aí primeiro você vai averiguar com o teu segurado se o veículo dele atinge o valor de franquia do casco, tá? Atingindo o valor de franquia do segurado, você faz a abertura de sinistro do segurado também. Não atingindo o valor de franquia do segurado, você faz somente a abertura para reparo do veículo do terceiro. Uma informação importante. Independente de estar abrindo sinistro somente para veículo terceiro, você tem que abrir o sinistro do segurado, tá? Somente para constatação de danos. O que que é essa constatação de danos? É relacionar os danos do veículo segurado com os danos do veículo terceiro. Por exemplo, nesse exemplo que eu citei para vocês, de uma colisão traseira, vamos supor que o segurado ele tenha, né? Tem um veículo segurado atrás, tem um veículo, o veículo terceiro na frente. Ele bateu no veículo terceiro, né? Colidiu parte frontal da frente do veículo segurado com a traseira do veículo terceiro. Vamos supor que nas fotos do veículo segurado que ele te encaminhe, tem uma colisão lateral lá do motorista. Como é que tu vai relacionar a colisão lateral lá do motorista do segurado se ele tá te falando que ele bateu à frente na traseira do terceiro? Entende? Então a seguradora vai ter que analisar isso, ela vai ter que ver, sabe? Se o relato que tu tá colocando do sinistro tem relação com os danos que tem do veículo segurado. Aí, se esse segurado te mandar foto e tá danificado a parte da frente do veículo, a parte frontal, vai estar ok. Danificou a porta frontal do veículo, danificou a traseira do terceiro, teve esse ponto de colisão. Eu tô vendo aquilo que danificou do veículo segurado e tô vendo aquilo que danificou do veículo terceiro. Então, eu tenho esse nexo causal entre as batidas. Então, tá ok. Por isso que precisa abrir o sinistro do segurado, tá? Para averiguar essas situações. Porque o que que a seguradora vai te pedir nesse sinistro? Vai te pedir fotos do veículo segurado, que mostre frente, traseira, laterais e o ponto de impacto desse veículo, nesse exemplo que eu citei, daí a frente do veículo, e também CNH do segurado, documento do veículo do segurado, né? E o relato ali conforme a versão dele. Então, todo sinistro, tá? Por mais que tu abra somente para veículo terceiro, precisa abrir do veículo segurado para esse nexo causal, para constatação de danos. Aí, abriu do segurado, vai abrir do terceiro. Aí, do terceiro, mesma situação, tá? Colher documentos do terceiro, tá? CNH, documento do veículo, e também um relato daquilo que aconteceu, tá? E averiguar qual oficina o terceiro vai querer levar o veículo dele. A gente sempre indica ir numa oficina credenciada, que são oficinas de confiança da seguradora, tá? Porque o sinistro ele vai de forma mais ágil, ele vai mais rápido se ir numa oficina credenciada, tá? Da seguradora. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês explicando a diferença de uma oficina credenciada e uma oficina não credenciada para que vocês consigam entender melhor, tá? Mas basicamente é esse o fluxo. Primeiro entender qual que é a situação para saber como atuar, tá? Se não teve feridos, esse é o fluxo. Confirmar se tem, se precisa de alguma assistência ali na hora, depois escolher a documentação e com essas documentações escolhidas, tanto de segurado como de terceiro, tá? Fazer a abertura de sinistro. Não abram sinistro sem estar com a documentação completa, tá? Isso acaba acarretando erros no sinistro, atrasa o sinistro, sabe? É muito mais vantajoso a gente ver na prática para o analista do sinistro, que é a pessoa que faz toda a análise ali da documentação do sinistro, receber a documentação completinha, porque ele vai estar vendo ali uma única vez, vai liberar o sinistro e vai liberar, sabe? Então não mandem documentação incompleta, só abram um sinistro quando tiver toda a documentação certinha. Depois
vocês vão ver que eu tenho um resuminho que eu utilizo no dia a dia, que eu vou também compartilhar com vocês, que mostra um copia e cola daquilo que vocês podem mandar para o cliente de vocês e para o terceiro, solicitando a documentação e as informações que vocês precisam, tá? Então, sempre seguir esse fluxo. E sempre, aqui na corretora, a gente faz o atendimento ao terceiro, tá? Tem corretores que optam por não fazer, por entender que o terceiro não é cliente, né? Que você vai fazer somente a abertura do teu segurado, o terceiro que se vire, né? Eu acho errado isso porque qual que é a premissa que a gente pensa, assim? O terceiro é um possível cliente. Se eu atender bem o terceiro, ele vai querer fazer o seguro dele comigo. E, inclusive, isso acontece muito na prática, a gente vê. Então, eu acho que talvez seja muito mais vantajoso vocês começarem a atender terceiros para tendo esse pensamento, sabe? Às vezes é um terceiro que recebe uma perda total, que ele pode utilizar o valor da perda total para dar de lance num consórcio, né? Para adquirir um veículo num consórcio, ou até mesmo ele não tem um seguro de vida, tu consegue puxar ele para um seguro de vida, tu consegue puxar ele para o próprio, né, automóvel que sofreu a colisão ali para a tua carteira de clientes. Então pense no seguinte, terceiro é um possível cliente. Então atendam bem, atendam da melhor forma que, né, tomara que eles voltem, né, a carteira de vocês e comecem a ser cliente de vocês. É uma tentativa. Eu digo assim, uma forma de estar captando clientes, tá? Então, acho que seria muito viável, né? Claro que vocês ficam à vontade para fazer da forma que vocês quiserem, mas eu acho muito viável, sim, a gente estar atendendo terceiros, tá? Até porque eu não vejo sentido estar colocando ali pro corretor dele atender ele, sendo que é tu que tá dando andamento ali no sinistro. Então, não vejo muito sentido nisso. Mas fica a critério de vocês. Então, basicamente é isso. Verificar, né, primeiramente, qual que é a situação para saber como atuar.